Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Doenças raras afetam cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Apesar de existirem entre 6 a 8 mil enfermidades desse tipo, só 2% possuem tratamento. O diretor executivo de Doenças Raras e Hematologia da biofarmacêutica Takeda Brasil faz um panorama sobre a incidência e o tratamento dessas condições. Para ser considerada a doença rara, ela deve existir em 1 a cada 2.000 pessoas. Então, além da doença rara, também existe a ultra rara, que seria 1 em 2 milhões de pessoas, né? Então, é uma condição que individualmente afeta poucas pessoas. A jornada de diagnóstico é complexa, os tratamentos são poucos disponíveis. Para ter uma ideia, só 2% dessas condições, que podem ser entre 6.000 a 8.000 condições diferentes, só 2% tem tratamento hoje já desenvolvido. E geralmente são tratamentos exclusivos, do que a gente chama de medicamentos órfãos, né? Então só tem uma opção terapêutica. As doenças raras atingem principalmente crianças e, de acordo com Rodrigo Martins, tem um impacto na família como um todo. O curso dessas doenças geralmente são devastadores para o paciente e para os familiares, porque geralmente são incapacitantes, afetam em 70% dos casos crianças e muitas têm um componente genético, ou congênito, hereditário ou a partir do nascimento. E vão ser incapacitantes durante a vida e vão requerer atenção especial, por isso que afeta a família de forma muito importante, dependendo de um cuidador, impactando a condição econômica da família. Então, a doença rara, apesar de serem condições muito diferentes, como eu disse, de 6 a 8 mil, elas cursam muito parecido nesse sentido, né? Rodrigo Martins diz que o diagnóstico de uma doença rara leva, em média, 5 anos e, para muitas condições, não existe tratamento medicamentoso disponível, mas um suporte para o paciente. Diante disso, o diretor executivo da Takeda Brasil afirma que a empresa tem um programa de conscientização para doenças raras. Além disso, Martins revela que a Takeda se dedica a ampliar a conscientização sobre essas condições. A gente tem a plataforma Juntos pelos Raros, que está disponível nas redes sociais. Sugiro que vocês sigam a gente no Instagram. Lá existe um programa de conscientização para a população. Para quem tiver interesse, o Juntos pelos Raros está no Instagram com esse nome. A página contempla informações sobre o cenário das doenças raras. Rodrigo Martins considera ainda que o acesso à informação é essencial para encurtar o tempo do diagnóstico, assim como a participação da sociedade na discussão de políticas públicas. Ele lembra que isso pode ser feito por meio de consultas públicas que avaliam a incorporação de novos tratamentos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil exportou em maio quase 15 bilhões de dólares em produtos do agronegócio. O número divulgado pelo governo representa a queda de 1,34% na comparação com o mesmo período de 2024.
o volume embarcado caiu mais de 4%. Parte dessa baixa, porém, foi compensada por um aumento de 2,9% dos preços. Destaque negativo para o milho, com queda de quase 90% nas exportações, e positivo para o café, com alta de 31%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Julho está chegando e para milhares de alunos o 7º mês do ano é sinônimo de pausa nos estudos. É mês de férias escolares. Mas o período de descanso não é exclusividade daqueles que ainda estão nos bancos da escola. Todo trabalhador também tem direito a um período de descanso. Isso não é um simples benefício. Férias são uma conquista histórica e uma obrigação prevista em lei. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, as férias fazem parte da consolidação das leis do trabalho, a CLT, desde 1943. A legislação garante que todo trabalhador formal tenha 30 dias de descanso remunerado a cada 12 meses de trabalho, com acréscimo de 1/3 do salário. Pelas regras em vigor, as férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias corridos e os outros 2 ao menos 5 dias corridos cada. Além disso, a Ordem Paulista ressalta que não é só o trabalhador formal com contrato assinado por tempo indeterminado que tem direito a férias. O trabalhador intermitente, cujo contrato tem jornadas variáveis. O trabalhador com contrato de tempo parcial, com jornada de até 30 horas semanais. E o trabalhador temporário, com contrato superior a 14 dias, também tem direito ao benefício, que nesses casos é concedido de forma proporcional. Para o empregador, o não cumprimento das regras relacionadas a férias pode gerar multas, ações trabalhistas e a necessidade de pagamentos de indenizações. A OAB São Paulo lembra ainda que MEIs e trabalhadores autônomos não têm direito a férias remuneradas, uma vez que não há um vínculo empregatício. No entanto, em ambos os casos, a orientação da Ordem Paulista é que sejam programados períodos de descanso. É importante fazer um planejamento financeiro para que a pausa não prejudique o orçamento. Da Rádio 2, Milena Abreu. 43% dos brasileiros acham que o governo Lula é responsável pelas fraudes nos descontos de aposentadorias e pensões do INSS. É o que revela uma pesquisa Ipsos-IPEC. Para esse percentual, o atual governo é responsável pela escalada do problema, porque os valores das fraudes dispararam na atual gestão. Para 35%, o esquema de descontos indevidos do INSS teve início no governo de Jair Bolsonaro e só foi descoberto porque teve a investigação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas 6% dos entrevistados concordam com as duas afirmações. 4% discordam e 12% não souberam ou não responderam. A pesquisa também ouviu a opinião sobre a resposta do governo em relação às fraudes. 41% dos brasileiros defendem que a atuação tem sido péssima, 18% consideram regular, 13% ruim e 12% acham boa. Apenas para 10% dos entrevistados a atuação é ótima. O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 132 cidades entre 5 e 9 de junho. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 4 em cada 10 consumidores do país estão com o nome sujo. De acordo com o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e o SPC Brasil, 42,6% dos brasileiros terminaram o mês de maio negativados. Isso representa cerca de 70.730.000 consumidores. Em comparação com maio do ano passado, o percentual de inadimplentes é 6,3% maior. Já quando a comparação é com o mês imediatamente anterior, ou seja, com abril,
o número de devedores cresceu 0,8%. Os dados da pesquisa mostram que no mês passado, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.743,23 na soma de todas as dívidas, um ligeiro aumento em relação aos R$ 4.689,54 registrados em abril. A maior parte da dívida dos brasileiros, 66,8% do total, é com bancos. Na sequência, aparecem os atrasos relacionados a contas de água e luz e com o comércio. O número de devedores com participação mais expressiva no nosso país está na faixa etária dos 30 aos 39 anos. Praticamente 24 de cada 100 inadimplentes têm esse perfil, num total de 17.460.000 pessoas registradas em cadastro de devedores. Significa que pouco mais da metade dos brasileiros desse grupo etário estão com o nome sujo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Indicador do Banco Central aponta para crescimento da economia brasileira em abril. O índice da atividade econômica do Banco Central, conhecido pela sigla IBCBR, teve alta de 0,2% na comparação com março e considerando dados ajustados para possibilitar a comparação entre os 2 meses, que são diferentes. Quando a comparação é com abril do ano passado, o crescimento é maior, de 2,5%. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, a alta é de 3,5%. Esse indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. Vale destacar, no entanto, que o resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no nosso país, é apurado a cada 3 meses pelo IBGE. De acordo com os dados mais atualizados do Instituto, o PIB brasileiro subiu 1,4% no primeiro trimestre deste ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. R$ 5,5 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. É o que aponta um balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem. De acordo com o Ministério da Educação, o número representa um aumento de mais de 30% na comparação com 2022, mas esse total ainda pode mudar. Isso porque o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 27 de junho. O número de inscritos este ano também é maior que o da edição de 2024. No ano passado, 4.325.960 pessoas participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Além disso, é o mais alto desde 2020. Depois da pandemia, o total de participantes caiu, porém a procura pelo exame passou a subir em 2023. Até hoje, o recorde de inscritos no Enem foi em 2014, com quase 9.500.000 participantes. As provas deste ano serão nos dias 9 e 16 de novembro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do frango caminha para fechar o mês de junho com uma forte queda. O tombo apurado pelo CPEA até agora está na casa de 10%, com o quilo do animal congelado ou resfriado cotado na casa de R$ 7,40. O movimento de baixa já era esperado por muito produtor. Ele está ligado ao caso de gripe aviária registrado na região sul, que fez muito país suspender as compras do frango brasileiro e provocou sobra de mercadoria aqui no país. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O preço médio da soja se manteve praticamente estacionado nos últimos dias, com a saca vendida em torno de R$ 134 em Paranaguá. A oferta do grão está em alta no país, com pesquisas que apontam para uma safra recorde em 2025, perto de 170 milhões de toneladas, o que poderia forçar as cotações para baixo. Porém, agentes do CPEA explicam que a demanda externa está aquecida, o que no momento ajuda a sustentar os preços. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Agora é crime a prática de tatuar e colocar piercings em animais. A nova lei federal foi sancionada nesta semana. A legislação estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa e perda da guarda do animal. Também pune quem permitir tatuagens com fins estéticos e piercings, e a pena aumenta se o animal morrer em decorrência dessas intervenções. A norma altera a Lei de Crimes Ambientais de 1998. Ela equipara essas práticas a outras condutas abusivas que causam ferimentos ou mutilam animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Mas a lei não vale para procedimentos para outros fins, como, por exemplo, para garantir a rastreabilidade e certificação de animais de produção, como bois, cavalos e porcos. Para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a legislação complementa e reforça o posicionamento da entidade na defesa do bem-estar animal. Tatuagens e piercings, além de causar dor em cães e gatos, expõem os não-humanos a várias complicações, como infecções, alergias e até necrose da pele. O projeto de lei tramitou durante 5 anos no Congresso Nacional. A proposta é de autoria do deputado federal Fred Costa, do PRD de Minas Gerais. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Maricampo. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. O litoral nordestino será marcado por muitas nuvens e chuva durante todo o feriado. Em Sergipe, chove em todo o estado. No interior do Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, o clima será úmido e com muitas nuvens durante todo o dia, com poucas chances de chuva. Já no interior da Bahia, o clima terá menos nuvens, sem possibilidades de chuva, diferentemente da capital do estado, Salvador, onde está previsto chuva durante todo o dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 22 graus em Natal, já a máxima será de 33 graus em Teresina. A umidade relativa do ar na região varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte neste feriado é um pouco diferente dos dias anteriores, com chuva durante todo o dia na região norte do Amazonas, Pará e Acre. Já em Roraima e Amapá, está previsto que chova pela manhã, tarde e noite, com intensidades maiores ao anoitecer. Em Rondônia, Tocantins e restante dos estados do Amazonas e Pará, o clima será úmido e com nuvens, sem a possibilidade de chuva ao decorrer do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 22 graus em Palmas. Já a máxima será de 34 graus em duas capitais, Manaus e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 19 de junho de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A Polícia Federal deflagrou uma operação em abril para combater um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A investigação, iniciada em 2024, identificou descontos indevidos nos contra-cheques de beneficiários. O golpe envolvia empresas que se passavam por sindicatos ou associações, cadastrando os segurados sem consentimento e cobrando por serviços nunca contratados. A operação aconteceu em 5 estados e revelou um esquema estruturado que usava dados pessoais
para aplicar os descontos. Em muitos casos, os aposentados só perceberam o golpe meses depois, com prejuízos acumulados. Os valores eram descontados automaticamente, sem qualquer autorização. Durante 10 meses, a PF rastreou transações financeiras e digitais de dezenas de envolvidos, inclusive dentro do próprio INSS. O Instituto disse que está colaborando com as investigações e que vai reforçar a segurança nos sistemas. Já a Polícia Federal preferiu manter o silêncio para não atrapalhar as próximas fases da apuração. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, chegando mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. Hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2025. E a gente começa falando aí do Mundial de Clubes, né? O Manchester City fez valer a sua maior qualidade e venceu o Casablanca, né? O Wydad Casablanca, na partida que abriu a primeira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. No estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, fez 2-0 no Wydad Casablanca. Os gols foram de Foden logo aos 2 minutos e Doku ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o City, menos intenso, apenas administrou o resultado. O Manchester City promoveu 2 estreias. Primeiramente, o volante holandês Reijnders, contratado junto ao Milan por 350 milhões de reais. E também o meia-atacante francês Cherki, que deixou o Lyon por 253 milhões de reais e chega para substituir Kevin De Bruyne, que deixou os Citizens após 10 anos e agora passa a defender o Napoli. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias do esporte na nossa quinta-feira, feriadão, e a gente trazendo tudo sobre o mundo da bola por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando nesta quinta-feira, feriado, né? Mas a gente tá aqui, ó, firme e forte, viu? Hoje, 19 de junho de 2025, e a pergunta é da Juliana Martins, de Brasília. Ela diz o seguinte: recebi uma propaganda enganosa na TV e comprei um produto que não correspondeu. O que eu posso fazer? Olha, Juliana, o artigo 37 do CDC proíbe propaganda enganosa, viu? Você pode pedir devolução do dinheiro e indenização por danos, tá bom? Fica aí a dica pra você. Obrigado pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E não é novidade para ninguém que consumir açúcar em grande quantidade por um longo período faz mal à saúde, meu povo. E agora mais um motivo para maneirar ou mesmo evitar bebidas prontas com alto teor de açúcar. Uma análise científica reunindo dados de mais de 120 mil pessoas concluiu que a ingestão frequente está relacionada a uma maior incidência de câncer coloretal. Ai, hein, gente? O trabalho conduzido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, não indica só maior ocorrência da doença, mas também maior mortalidade associada a ela neste contexto. Outro estudo que acompanhou um grupo de mulheres por 24 anos detectou que o consumo corriqueiro dessas bebidas na adolescência aumenta a probabilidade de o problema surgir na vida adulta. Açúcar demais azeda o corpo. Isso mesmo, o excesso de açúcar está implicado em várias questões de saúde. Por exemplo, no cérebro, bebidas e alimentos açucarados mexem com o centro cerebral do prazer. E aí você sempre quer um pouco mais. Também pode influenciar na boca. O alto consumo de açúcar sem uma higiene dental adequada está por trás de cáries e doenças na gengiva. Isso aí a gente sabe desde criança, mas a gente finge que não, né? Vai passando, deixa passar.
também pode afetar o coração. Quem abusa de açúcar e afins está mais sujeito a entupimentos pelas artérias e problemas cardiovasculares. Prejudica sua pele, hein? Se não sabia, agora é a hora. Pesquisas associam o abuso no açúcar a mais oleosidade na pele, acne e também o aparecimento precoce de rugas. E afeta também os rins. Sabe-se que o açúcar demais na circulação, algo comum no diabetes, pode provocar um colapso renal. E pâncreas também afeta. Quanto mais açúcar se ingere, mais insulina o pâncreas produz. Mas há um limite, hein? E o órgão sofre até vir o diabetes. Tá aí, gente. A alimentação tem que ser saudável, tudo com moderação. Fica a dica de hoje, inclusive aí falando do açúcar. Beijo pra todo mundo, saúde pra todos nós. Dicas de saúde. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Oi, gente! Mais uma dica de finanças invadindo aqui a nossa programação. Estamos falando de gestão de negócio para a sua empresa. Especificamente para quem tem um negócio, está abrindo um negócio ou quer fazer isso, né? Tomar as melhores decisões sobre investimentos. Investir corretamente é essencial para o sucesso da sua empresa. Não adianta sair gastando todo o dinheiro em qualquer coisa a qualquer momento, hein? Com controle financeiro é possível saber como investir em algo e o quanto de dinheiro isso vai retornar para o caixa da sua empresa. Então, pensa sempre nisso, galera querendo abrir negócio, um monte de gente meia aí do outro lado. Precisamos cuidar muito bem do dinheiro da nossa empresa e principalmente dividir o que é seu e o que é da empresa. Mas a gente volta a falar sobre esse assunto aqui na nossa programação. Fica sempre na sintonia, viu? Dicas boas para você. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A inteligência artificial está chamando bastante atenção aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, o ChatGPT foi o aplicativo mais baixado no Brasil em maio, somando os dados da Apple Store e do Google Play. Mesmo com a liderança, os downloads caíram de quase 6 milhões em abril para 4,4 milhões em maio. Em segundo lugar ficou o Temu, seguido por TikTok e Mercado Livre. No mundo, ele é o app mais baixado desde abril. O destaque foi o aplicativo Meu INSS, que disparou para o 7º lugar com mais de 3 milhões de downloads. A alta veio por causa do escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e como a devolução era feita pelo app, muita gente correu para baixar. Outra surpresa foi o Real Short, que subiu 43 posições com suas minisséries em vídeos curtos. Já o WhatsApp apareceu em 9º lugar, enquanto apps como Nubank, Shopee e CapCut deixaram o top 10 do mês. O mercado de aplicativos mostra que nosso celular segue como uma vitrine viva do que mais chama a atenção no país. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Nesta quinta-feira, fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais esporte no seu rádio. O goleiro do Monterrey, clube tradicional do México, inovou na montagem da barreira de uma cobrança de falta na entrada da área contra a Inter de Milão, em jogo válido pela Copa do Mundo de Clubes, na noite da última terça-feira, né? Esteban Andrada, goleiro argentino de 28 anos, colocou uma barreira dupla com um buraco no meio, aparentemente projetada para proteger os dois lados do gol. A estratégia inovadora chamou a atenção dos torcedores dentro e fora do tradicional estádio Rose Bowl em Los Angeles, nos Estados Unidos. O lance não apareceu nos melhores momentos do jogo, porque o cobrador da Inter de Milão soltou a bomba exatamente em uma das barreiras.
O confronto entre Monterrey e Inter de Milão terminou em empate de 1-1, com gols de Sérgio Ramos pelo time mexicano e Lautaro Martinez pela equipe italiana. O Monterrey é treinado por Dominique Torrente, espanhol, que foi técnico do Flamengo por alguns meses em 2020. Lembra dele? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte nesta quinta-feira. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Neste feriado, a região sul enfrenta grande estabilidade climática. No Rio Grande do Sul, choverá durante todo o dia, com possibilidade de granizo no centro do estado. Em Santa Catarina, o dia será mais estável, com nuvens e sol em grande parte do estado, exceto na fronteira com o Rio Grande do Sul, onde irá chover pela manhã, tarde e noite. No Paraná, o clima será com nuvens e céu aberto em grande parte do dia, sem a possibilidade de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 13 graus em Curitiba, já a máxima será de 24 graus em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Na região sudeste, o tempo permanecerá estável. Porém, no litoral do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, o dia será seco e com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Na região litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, está previsto um dia com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. No centro dos estados, o clima será seco e com poucas nuvens. Pela manhã, no nordeste de Minas Gerais, amanhecerá com nuvens e nevoeiro, porém, irá se estabilizar durante o dia. No resto do estado, o clima será seco e com poucas nuvens durante o dia. No estado do Espírito Santo, o clima será seco e com muitas nuvens durante todo o dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 13 graus em Belo Horizonte e São Paulo. Já a máxima será de 32 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar na região varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Neste feriado, na região centro-oeste, a condição climática será estável, com clima seco e sem nuvens nas capitais dos estados. No Distrito Federal e em Goiás, o clima será estável durante todo o dia, seco e com poucas nuvens, sem chances de chuva. Já em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, o dia também será seco, porém com muitas nuvens durante todo o dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Brasília e a máxima de 34 graus em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 85% em toda a região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Uma pesquisa feita na Dinamarca mostrou que crianças que mudam de casa com frequência têm mais chances de desenvolver depressão na vida adulta. Um estudo acompanhou 1,1 milhão de pessoas nascidas entre 1981 e 2001 e cerca de 35 mil delas foram diagnosticadas com depressão ao longo da vida. O risco é maior entre os 10 e 15 anos de idade. Quem se muda uma vez nessa fase tem 41% mais chances de desenvolver depressão no futuro. Quando as mudanças são frequentes, esse número sobe para 61%. Mesmo em bairros ricos, a quebra de vínculos sociais e a constante adaptação a novos ambientes afetam o desenvolvimento psicológico. A pesquisa também aponta aumento nos comportamentos de risco, como o uso de drogas e violência. Os sintomas da depressão vão além da tristeza, incluem insônia, falta de interesse pelas atividades do dia a dia e alterações no apetite.
Por isso é importante que pais e responsáveis fiquem atentos e busquem apoio profissional ao perceber sinais. Mudanças de casa fazem parte da vida, mas o acompanhamento emocional das crianças é fundamental para evitar consequências futuras. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O Al Ahly terá um desfalque importante contra o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. O meia Eban Assor sofreu uma fratura na clavícula durante a estreia contra o Inter Miami, E está fora do restante da competição. Aos 27 anos, Assor era considerado a principal peça do time egípcio, com características que lembram o estilo brasileiro, rápido, habilidoso, com boa finalização e movimentação ofensiva. Segundo Rogério Micali, ex-técnico da seleção olímpica do Egito, ele também se destaca por sua versatilidade, tendo atuado em várias posições durante a formação. A ausência de Assor é um golpe duro para o Al Ahly, que ainda conta com o atacante Zizou, recém-contratado após passagem de destaque pelo rival Zamalek. O confronto com o Palmeiras acontece logo mais nesta quinta-feira, à 13h pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, que também inclui Inter Miami e Porto. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques esportivos por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? Jornal a Pousada Maricampo. Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se informado. hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade. Muito bom dia, além você do está na contato Rádio direto Maricampo. com a Eu natureza. tenho um recado Temos para um você. restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina,
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Muito bom dia, você está na Rádio Maricampo e eu tenho um recado para você nesta quinta-feira e quem vai dizer é o nosso amigo Andreivne Ferreira. Alô Andreivne, é com você. A programação dessa noite tá imperdível, viu, Marcílio? Começando às 7h15 da noite com o Esporte na Maricampo, o comando dele, Marco Brito. Toda semana trazendo uma entrevista bacana, uma entrevista muito importante no mundo do esporte para quem acompanha a nossa programação. E você acompanha no aplicativo, no Radiosnet, no radiomaricampo.com.br ou com imagens em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Maricampo. Aliás, já faço aqui o convite para que você também se inscreva aqui no canal do YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva no canal da Rádio Maricampo e ative o sininho das notificações, que é muito importante, hein? Ativou o sininho, você fica sabendo de todas as nossas novidades. Qualquer programação nova ou programa que vai começar, você fica sabendo através do próprio YouTube, para que você não perca nenhum detalhe, nenhum momento do seu programa preferido. youtube.com/Rádio Maricampo, a sua inscrição, claro, é muito bem-vinda. E logo depois do Esporte na Maricampo temos o Tributo, o espaço perfeito para celebrar os grandes nomes da música. Toda semana um grande nome da música brasileira ou da música internacional é destaque aqui no Tributo e estaremos juntos nessa homenagem especial. O Tributo começa logo depois do Esporte na Maricampo e você acompanha no aplicativo, no Radiosnet ou no radiomaricampo.com.br. Tá falado, Marcílio? Tá falado, meu amigo Andreivne Ferreira. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025. O Carlos Eduardo de Manaus pergunta o seguinte, ele relata a seguinte situação. A loja não me entregou o produto no prazo prometido. Posso cancelar a compra? Carlos, muito obrigado pela sua participação e você pode cancelar sim. O artigo é o 35 do CDC, que diz o seguinte: atraso na entrega permite cancelar a compra com devolução do valor, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, viu, Tiago? E a gente... Aliás, é Carlos Eduardo, né, produção? É verdade, Carlos Eduardo. Obrigado pela sua participação, meu amigo. A gente sempre esclarece aqui os nossos ouvintes com base, né, no Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e volto na próxima edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo.
café arábica registrou queda de 1,36% com a saca de 60 quilos, cotada a R$ 2.167,87. No mesmo movimento, mas caindo um pouco menos, o café robusta perdeu 0,72%, sendo negociado a R$ 1.273,96. O açúcar cristal na capital paulista subiu 2,14% e é vendido a R$ 128,22. Já no litoral, teve alta de 1,53%, com a saca a R$ 124,91. O milho também teve queda de 0,16%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 67,50 na região de referência de Campinas. Os dados são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Os municípios e o Distrito Federal já podem solicitar recursos para a educação infantil pelo Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil, Novos Estabelecimentos e Novas Turmas. Para fazer a solicitação, o Ministério da Educação, MEC, disponibilizou o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, CIMEC. O objetivo da iniciativa é aumentar a oferta de vagas em creches e pré-escolas. O programa foi instituído por leis de 2011 e 2012 e regulamentado por resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, de 2025. As resoluções estabelecem os critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos financeiros aos entes. Por meio do programa, o MEC apoia financeiramente a área para garantir a expansão da oferta e o funcionamento regular das novas matrículas, seja em novos estabelecimentos de ensino ou em novas turmas de educação infantil, até que sejam computadas para recebimento de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Para solicitar o apoio financeiro, o ente deve acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, CIMEC, o módulo E1, Manutenção, nas abas Novos Estabelecimentos ou Novas Turmas. No passo seguinte, o município ou o Distrito Federal deve cadastrar as novas matrículas oferecidas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil construídos com recursos do governo federal, além das matrículas em novas turmas de educação infantil ofertadas na rede pública ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. As solicitações serão analisadas pela Coordenação Geral de Educação Infantil da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica da SEB. O gabinete da SEB publica as portarias no Diário Oficial da União que autorizam o FNDE a realizar o pagamento. O apoio financeiro equivale ao valor anual mínimo por matrícula em creche e em pré-escola em período integral e parcial estabelecido no país pelo Fundeb, computando-se 1/12 desse valor para cada mês de funcionamento. Caso o município ou o DF não cadastre as informações entre o início do funcionamento e o início de recebimento dos recursos do Fundeb, perderá o direito de pleitar o apoio financeiro. A transferência será realizada em parcela única e automaticamente pelo FNDE em conta específica aos municípios e ao Distrito Federal mediante disponibilidade orçamentária. Os gestores podem acessar o Manual de Execução Financeira dos Programas de Apoio à Educação Infantil disponibilizado pelo MEC. Com informações do Ministério da Educação, Bianca Mingotti. O Ministério do Turismo divulgou na última terça-feira, dia 17, uma projeção de dados que estimam a participação de um público de mais de 24 milhões de pessoas nas festas juninas de todo o Brasil, superando o número de 21.600.000 registrado no ano passado. Desde 2023, as comemorações são reconhecidas como manifestação da cultura nacional. Elas preservam a identidade brasileira e impulsionam o comércio e o turismo locais. Em busca de dar mais visibilidade às comemorações juninas, o Ministério do Turismo estabeleceu, neste ano, uma parceria com a empresa Brasil de Comunicação. A parceria criou o projeto Arraiá Brasil, que tem como objetivo transmitir as principais celebrações do país ao vivo. De acordo com a assessoria do Ministério do Turismo, a intenção do projeto é levar a cultura nordestina para todas as regiões do país e promover o turismo regional e o acesso democrático à cultura brasileira.
Entre os principais polos juninos do país, destaca-se a região Nordeste, conhecida como berço dos festejos juninos. A região abriga 2 dos maiores eventos representativos do período, a festa de São João do Caruaru, em Pernambuco, e o São João de Campina Grande, na Paraíba. A estimativa é de que as duas festividades juntas atraiam cerca de 7 milhões de pessoas e movimentem mais de R$1 bilhão. Já na região norte, a festa Pará Raiá, que acontece no Pará, tem previsão de reunir mais de 400 mil pessoas em sua segunda edição. Em Roraima, a expectativa da prefeitura é de que o Boa Vista Junina 2025 atraia um público de cerca de 323 mil participantes, ao longo dos 6 dias de comemoração. No centro-oeste se destaca a festa tradicional Arraial do Banho de São João, que acontece nas cidades de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul. O evento foi reconhecido em 2021 como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPAM. Já em Brasília, a capital do país, acontece o maior São João do Cerrado. A expectativa é de um público de mais de 170 mil pessoas. Na região mais movimentada do país, o Sudeste, as festas juninas também ganham espaço. É estimado que a cidade de São Paulo receba cerca de 520 mil turistas entre junho e agosto, superando os números do ano passado. De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, a movimentação econômica deve chegar a 389 milhões de reais, considerando apenas as viagens com pernoite. Em Minas Gerais, se destaca o projeto Minas Junina 2025, que aguarda a presença de 3 milhões e 300 mil pessoas em comemorações espalhadas por todo o estado. Na região sul, as festas juninas se espalharam com novas tradições criadas pela cultura local. Na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, a bombacha, as botas, o lenço no pescoço e o vestido de prenda substituíram os trajes tradicionais das comemorações. A festa, que ocorre todos os anos, reúne música, quadrilha e muitas comidas típicas. Sobre o famoso São João de Campina Grande, na Paraíba, conhecido como o maior São João do mundo, é estimado que este ano o evento receba um público de mais de 3 milhões e 500 mil pessoas, número que supera os 2 milhões e 93 mil de 2024. De acordo com dados divulgados pela empresa Arte Produções, organizadora do evento este ano, de 30 de maio a 15 de junho, o São João de Campina Grande já recebeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. A expectativa da prefeitura é de que o número cresça ainda mais, visto que o evento está se aproximando de seu ápice. A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tamela Fama, explicou que o feriadão de Corpus Christi vai fazer com que a cidade fique ainda mais cheia do que já é registrado nessas datas. Este fator, somado à programação do palco principal, deve proporcionar um aumento nos números do público. Além dos festejos e tradições comemorados durante as festas juninas, os pequenos empreendedores enxergam nesses eventos uma oportunidade de lucro. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com o Question Pro, estima que 81% dos cidadãos pretendem participar de alguma celebração junina este ano. Ainda de acordo com os dados levantados, cerca de 52% dos participantes estimam um gasto máximo de R$200. Os gastos durante as comemorações devem ser direcionados à alimentação, roupas, acessórios e ingressos destinados às festas e eventos. As regiões Nordeste e Sudeste apontam que os gastos superam os R$200 para 46% e 41% da população, respectivamente. Reportagem Milena Barbosa. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O TikTok virou um dos maiores palcos para discussões sobre saúde mental. Mais um estudo recente revelou um problema grave. Mais da metade dos vídeos mais populares com a hashtag sobre o assunto trazem informações falsas ou distorcidas. O levantamento foi feito por especialistas e publicado pelo jornal The Guardian, analisando 100 vídeos com base em critérios clínicos e científicos. Entre as sugestões absurdas estão desde comer laranja no banho para aliviar a ansiedade até supostos diagnósticos feitos por influenciadores sem formação. Em nota enviada após a pesquisa, o TikTok afirmou que remove conteúdos perigosos e direciona usuários a fontes confiáveis como ONGs, a Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, especialistas alertam: nenhum vídeo viral substitui atendimento psicológico ou psiquiátrico qualificado.
Confundir emoções naturais com transtornos reais é perigoso. Tristeza, nervosismo ou insegurança fazem parte da vida, mas não significam necessariamente um diagnóstico clínico. A banalização desses temas pode atrasar o tratamento de quem realmente precisa, aumentar o estigma e sobrecarregar os serviços de saúde mental. Informação de qualidade é essencial, especialmente quando se trata da saúde da mente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta aqui no nosso Radar Esportivo, e o craque da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, enviou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma camisa sua autografada. Na assinatura, ele escreveu uma mensagem sobre paz, abre aspas, ao presidente Donald Trump, jogando pela paz, fecha aspas, e escreveu CR7 em inglês na camisa. O presente foi entregue pelo presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, quando encontrou com o republicano na cúpula do G7 no Canadá na última segunda-feira, 16 de junho. O jogador enviou a camisa em meio a um cenário geopolítico tenso. Trump avalia se deve ou não entrar na guerra junto a Israel contra o Irã. A justificativa para o conflito é a destruição do enriquecimento nuclear de Fordow, armazenado no subsolo. Esse local só poderia ser atingido pela maior bomba de destruição de bunkers dos Estados Unidos lançada por bombardeiros V2. Caso o presidente norte-americano siga em frente, descumprirá o que foi prometido em sua campanha, evitar uma guerra, Mas, enfim, esse não é o assunto principal aqui do nosso radar esportivo, Não tem a ver com as guerras aí, mas o Cristiano Ronaldo tá pedindo, assim como tantas pessoas no mundo, sendo famosas ou anônimas, enfim, jogadores ou não, tá todo mundo pedindo paz, gente? Que ninguém aguenta mais guerras, e, enfim, conflitos armados, pessoas inocentes morrendo, muito complicado tudo isso, Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcelo Dantas, bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, 19 de junho de 2025, aqui no seu Jornal da Maricampo, chegando para destacar mais uma vez o futebol do estado do Rio Grande do Norte. ABC e América só voltarão a atuar pelo Campeonato Brasileiro nas séries C e D, respectivamente. Na outra semana, o ABC enfrentará a equipe do Ipiranga de Erechim no estádio Frasqueirão, enquanto o América jogará em Goianinha, no Nazarenão, contra o Santa Cruz, partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nos últimos confrontos, o ABC, jogando lá na cidade de Campinas, empatou com a Ponte Preta em 0-0. Já o América foi mais feliz, venceu no Arena das Dunas na última segunda-feira o Ferroviário por 3-2 em uma partida emocionante, onde a equipe americana só conseguiu marcar o gol da vitória já nos acréscimos. Gol este que foi marcado pelo jogador Giva, que tinha entrado há poucos instantes e fez o gol da vitória do América, que fez com que a equipe americana somasse mais 3 pontos e chegasse aos 16, colando no Central, que atualmente é o segundo colocado da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol no grupo A3. Mas hoje ainda teremos o complemento desta rodada. O Santa Cruz de Natal jogará lá no estádio Amigão, na cidade de Campina Grande, contra a equipe do 13. Santa Cruz, que até o presente momento tem 10 pontos ganhos e, se vencer, entra no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como dissemos no início deste bloco, os nossos principais grupos, times ABC e América, só voltarão a atuar na outra semana, já que haverá uma paralisação dos campeonatos da CBF, Série C e Série D. Por isso, os técnicos, tanto do ABC quanto do América, terão mais tempo
para prepararem as equipes para os confrontos que os nossos representantes irão enfrentar no próximo final de semana. Lembrando que na Série C, o ABC até o presente momento só conquistou apenas uma vitória. E esta vitória foi conseguida fora de casa, lá na cidade de Brusque, diante do Brusque. E perdeu um jogo no Frasqueirão para a equipe do Ituano, obtendo 7 empates. O ABC até o presente momento soma 10 pontos ganhos e permanece na parte de baixo da tabela. E precisa vencer o seu próximo confronto para que possa aproximar-se dos 8 primeiros colocados. Classificação esta que dará direito ao ABC passar para a segunda fase e aí sim começar a lutar verdadeiramente pelo acesso à Série B no ano de 2026. Com relação ao América, o América com a vitória diante do Ferroviário chegou aos 16 pontos. Está coladinho com o Central de Caruaru, que é o segundo colocado, com 17 pontos ganhos. Se o América conseguir vencer o seu próximo adversário contra o Santa Cruz, dará um passo importantíssimo para terminar a primeira fase entre os 4 primeiros colocados. Lembrando que na Série D, a partir da segunda fase, as classificações serão decididas em 2 jogos, de ida e de volta. Sendo que as equipes que terminarem a primeira fase nas melhores colocações farão o segundo jogo em casa. Por isso é importante que o América, também como o Santa Cruz, termine ou na primeira ou na segunda colocação, para que possam dividir a classificação a partir da segunda fase, jogando em seus domínios. O América no estádio Arena das Dunas e o Santa Cruz lá no estádio Nazarenão. Com relação ao ABC, na segunda fase da Série C, as equipes serão divididas em 2 quadrangulares. Os primeiros 2 classificados de cada quadrangular já terão acesso garantido para a Série B em 2026. Enquanto aquelas equipes que terminarem na primeira colocação de cada quadrangular farão a final da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. É tudo por hoje, Marcílio. Ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudo e o mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Mas antes de terminar, quero mandar um forte abraço para alguns ouvintes que estão nos escutando neste exato momento. Estão ligados, estão conectados no Jornal da Maricampo. José Carlos, lá em Mãe Luísa, a Margarete, lá no bairro do Bom Pastor, o Gutenberg Xavier Damasceno, o Beguinha, na Potilândia, o Berg, lá na Rua da Esmeralda, titular da W.com, a Vilma Elaine na cidade de Fortaleza, o Jorge de Freitas também em Fortaleza, são ouvintes assíduos aqui do Jornal da Maricampo e da nossa participação no Bloco Esportivo. Ficamos por aqui, Marcelo, mas voltaremos amanhã, hein, trazendo tudo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Fique com Deus, um bom dia a todos e até amanhã. Aníbal Luiz, com notícias do futebol do RN para o Jornal da Maricampo. Tchau! Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.